as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Essa é a nossa oração, Jesus. Reina em nós, reina em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado porque a cruz é reconciliação com o Pai. A cruz é um significado de que agora podemos dizer sim para Ti, Senhor, e vivenciar isso nos nossos dias. Obrigado porque o Teu amor não falha. Obrigado porque o Teu amor nos ensina. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha, Jesus. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, teu amor nunca falha. Não, não, não. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha, mesmo sem merecer.
sem merecer. Tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha, Jesus. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Mesmo em meia dor, tu fazes que tudo coopere para o meu bem, meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Tua palavra diz que o teu amor lança fora todo medo. Muito obrigado, porque é na caminhada contigo, Senhor, que a gente aprende a ter coragem, Senhor, para aceitar nós mesmos, para se entender, entendendo que o Senhor tem o melhor para nós, entendendo que o Senhor é o melhor para nós. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Sobre a morte venceu. Aceitas com os meus medos, falhas e temores.
eu sou, mais forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mais forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe o teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Eu preciso do teu amor, do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mais forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe o teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs da Igreja Batista Central, que alegria estarmos juntos hoje para a gente refletir sobre a Palavra de Deus e os ensinos que ela tem para as nossas vidas. Eu quero agradecer essa oportunidade, dizer que me sinto honrado pelo convite, por estar aqui com vocês. Pastor Armando é um amigo querido, a quem eu admiro de longas datas, né? Meu querido irmão Daniel Almeida, Orlando Neri. E eu quero começar contando para vocês algo que talvez o próprio Orlando nem se lembre, mas há quase 20 anos atrás eu escrevi uma música com a minha esposa e foi o Orlando que gravou em estúdio. Na época eu era metido a ministro de louvor aqui na igreja, mas sempre muito autoconsciente de que não era aquela voz bonita para justificar a gravação de um CD. E eu convidei o Orlando e ele gentilmente foi para o estúdio e fez a gravação. A música foi escrita num momento muito importante da minha vida com a minha esposa,
onde nós passávamos alguns problemas de ordem vocacional, financeira, familiar. Sabe aqueles momentos da vida da gente em que tudo parece acontecer ao mesmo tempo? Parece que assim, tá tudo desmoronando ao mesmo tempo e agora. E eu me recordo que nós entramos num tempo de oração juntos e de repente, veja, eu não sou compositor, eu não tenho o hábito aí dos meninos, do Daniel, de pensar em algo, passar por algo e escrever uma música, mas me veio esse desejo de compor algo. Naquele momento de crise, naquele momento de temor e de lamento, né? Um questionamento do tipo, por que, Senhor, tudo isso agora? E enquanto orávamos, a minha esposa começou a escrever e rabiscar algo, eu puxei o violão, fiz a música e então surgiu a canção Faz-me Lembrar, em cima do Salmo 103, onde a gente canta no refrão assim, faz então eu me lembrar e por todas as tuas bênçãos te adorar. Naquele verso do Salmo quando diz assim, bendiga minha alma ao Senhor e não me deixes esquecer de nenhum dos teus benefícios. E quando nós gravamos essa música, como eu disse, o Orlando e uma outra moça daqui da igreja fizeram os vocais, masculino e feminino, a música ficou belíssima e até hoje a gente ainda canta ela de quando em vez aqui na igreja, já tem quase 20 anos isso, foi no ano de 2002, se não me falha a memória. E ela é uma canção que sempre brota em nossos corações porque nos faz lembrar que mesmo no meio das crises, no meio daquele momento em que está tudo aparentemente desmoronando, Deus ainda é um Deus que derrama bênçãos. E se a gente fizer o esforço de parar, olhar para trás, olhar ao redor e contemplar essas muitas bênçãos, só nos resta adorar. Não tem mais lugar para lamúria, para murmúrios, para reclames. A gente para e adora, porque Deus é bom. Não é verdade, queridos? Louvado seja o nome de Jesus por isso. E pensando nisso, eu quero ler com vocês o Salmo 114. Chegamos aqui no 5º livro do Saltério, né? O livro dos Salmos tem essa divisão didática e do 5º livro do bloco inteiro dos Salmos, eu escolhi o Salmo 114 para ler com vocês, porque também traz à lembrança um momento difícil da história de Israel, mas que de repente contemplou um livramento tremendo, e essa era a função do salmista, escrever uma canção que todas as vezes que fosse entoada, lembrasse o povo das bênçãos de Deus sobre ele, dos milagres. E o Salmo 114, então, diz assim, são apenas 8 versículos, com licença aqui meu cafezinho. Quem me conhece sabe que eu não abro mão de um cafezinho bom. Salmo 114 diz assim, quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira, Judá tornou-se o santuário de Deus, Israel o seu domínio. O mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu, os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. Por que fugir, ó mar? E você, Jordão, por que retroceder? Por que vocês saltaram como carneiros, ó montes? E vocês, colinas, por que saltaram como cordeiros? Estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Ele fez da rocha um açude, do rochedo uma fonte. Imagina isso aqui sendo cantado por um povo que está agora como povo instituído de Deus. Aqui agora o povo de Israel tem uma identidade muito consolidada, tem um templo erguido, tem um lugar de adoração, tem um chão para chamar de seu. E às vezes na trama do dia a dia, nas vidas tanto dos israelitas como nas nossas, mesmo tendo inúmeras bênçãos ao nosso redor, parece que nós desenvolvemos aquela visão seletiva, que só consegue perceber o que é ruim. E nas horas em que os nossos olhos estão muito focados nos problemas, nas desavenças, nas intrigas relacionais, nas crises, e por que não parar para considerar esse momento agora como talvez um momento de crise sem precedentes na história do nosso mundo, como na história do nosso mundo interior. Essa pandemia tirou todo mundo de prumo.
E nas horas em que o nosso olhar está muito focado nos aspectos negativos das circunstâncias em que a gente vive, faz muito bem olhar para trás e considerar no curso da nossa história quais foram os momentos chaves em que Deus interviu. E é isso que o salmista está fazendo aqui no Salmo 114. Se você atentou na leitura, você vai lembrar que ele está narrando aqui em forma poética, muito lúdico, né? Ele dá voz aos montes, ele dá uma reação de atitude ao Rio Jordão que retrocede para Josué passar com o povo aos pés enxutos na direção de Jericó. Então, nesta poesia, o salmista está recapitulando os grandes milagres que Deus fez ao longo da história do povo de Israel para dizer: eu continuo sendo o Deus que cuido de vocês, que tenho propósito para suas vidas, seja em tempos difíceis ou em tempos mais largos, seja com ou sem pandemia. Eu sou o Deus que tenho escrito a história desde sempre, não perdi o prumo dessa escrita e continuo no controle de todas as coisas. Deus faz essa afirmação hoje aqui pra gente. E o Salmo 114 é essa música linda, esta poesia cantada onde o povo olhou, recapitulando o momento mais importante da história do povo judaico, o Êxodo, a retirada daquele contexto de escravidão para a direção de um contexto novo de liberdade, uma intervenção inequívoca de Deus, levando ao ridículo e destronando as divindades do Egito. Toda aquela pompa do faraó caiu por terra. E nesse momento aqui agora, Deus está sendo lembrado como este Deus poderoso que os tirou do Egito. Com isso em mente, eu quero te chamar a atenção para o verso 3. Porque o verso 3 fala do Mar Vermelho que se abre. Diz assim, eu vou reler. O mar olhou e fugiu. Aqui é um relato de um dos muitos milagres que Deus havia feito na história de Israel para levá-los adiante nos propósitos que Deus estava construindo e que Israel era figura protagonista. Então, nesse protagonismo de Israel, Deus parou o sol, Deus secou as águas do Jordão, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus trouxe pragas ao Egito, Deus trouxe castigo pedagógico para o seu próprio povo. Enfim, Deus foi realizando milagre atrás de milagre. Veja que aqui no final, o salmista diz no verso 8, ele fez da rocha um açude, do rochedo uma fonte. É aquele evento em que Moisés fere a rocha e o povo sedento vê jorrar águas. Os milagres de Deus são essas intervenções inequívocas do autor do universo, onde ele desafia as leis da natureza em prol dos seus próprios propósitos. E esse é um ponto talvez chave da nossa reflexão de hoje. O Deus que realiza milagres, não apenas para satisfazer caprichos e desejos do seu povo, ou eu diria que absolutamente não para satisfazê-los, mas ele realiza milagres para dar andamento e cumprir os seus propósitos maiores. Então o verso 3 eu volto para ele porque ali está a minha ênfase. Deus diz que as águas do Mar Vermelho, o mar olhou e fugiu. Queria atentar com você neste verbo, o mar que foge. A palavra hebraica aqui é a palavra vaianus. É uma palavra pouquíssimo usada, mas que significa exatamente esta imagem lúdica que dá uma atitude às águas do mar. Elas, debaixo da ordem do Deus Criador do universo, elas fogem, elas correm, literalmente significa eles correram em retirada, eles saíram fora. Isso é um milagre, porque a água do Mar Vermelho era para continuar ali se entrepondo entre um povo temeroso com o exército de Faraó logo aqui atrás e o segmento para a terra de Canaã lá na frente. Uma quantidade monumental de água impedindo que a travessia acontecesse. E do ponto de vista da natureza, as águas ali estavam e ali permaneceriam. Mas diante da ordem,
do autor do universo, daquele cujos ventos e os mares obedecem à sua voz, diz aqui que o Mar Vermelho vai a nus, correu, fugiu. E essa é talvez uma das formas mais nítidas de se constatar a essência de um milagre. Porque o milagre é isso, é quando as leis da física que regem e que dão o curso da natureza, elas são invertidas, elas são desafiadas. É o machado do profeta que flutua, você entende? É o menino que estava morto e o profeta se põe em cima dele e a vida torna a acontecer. Então, quando as leis da física que regem a natureza são desafiadas, o povo olha, o homem natural olha e diz: uau, Deus está aqui intervindo. Mas por que eu estou te chamando a atenção para esse verbo pouco usado no Antigo Testamento, mas escolhido pelo salmista aqui para dizer que o mar, diante do Deus Todo-Poderoso, olhou e fugiu, vai a nus? Porque este milagre acontece na descrição deste verbo, e este verbo acontece para descrever um outro milagre no livro de Gênesis, no capítulo 39. A história dali é a história de José do Egito. E o José do Egito era um rapaz bonito, você lembra daquela narrativa? No capítulo 39 de Gênesis, lá pelo verso 10 e 11, o José do Egito está numa sinuca de bico. Ele está num estreito grande, como a gente diz, porque a mulher do chefe aproveitou a circunstância que não tinha ninguém em casa e tenta executar o plano que ela já vinha maturando e desejando de pegar aquele menino e fazer com que ele se deitasse com ela. Satisfazer os desejos da carne, daquela mulher de desejos lascivos. E ela então pega ele, você conhece a história, traz ele para junto pelas bitacas assim. E diz o texto que José deixa o manto na mão dela e vai a nus. Ele foge. E eu estou dizendo que isso é um milagre. Sabe por quê? Porque se nós concordarmos que milagre, por definição, é quando as leis da natureza são desafiadas e invertidas, o que é que nós estamos vendo nessa história de José, senão as leis da natureza carnal do homem, que gostaria lá no fundo de efetuar aquele ato adúltero, porém prazeroso, com a mulher do chefe que devia ser uma mulher bonita? Estas leis, esta inclinação natural da carne foi revertida, foi desafiada, foi questionada, foi posta em xeque, porque diz o texto que ao invés de ceder, José vai a nus, fugiu. Essa percepção, ela me é muito preciosa, porque ela me diz que nos momentos em que Deus inverte a natureza, traz uma cura sobrenatural, traz um livramento grande e fazendo este milagre, a gente olha e diz: uau! Eu resgato uma tradição rabínica que diz que quando o homem se impressiona com os milagres de Deus, é como se Deus também se impressionasse, entre aspas, claro, com esta atitude de José, de ter desafiado a sua própria natureza e ter sido ele também o protagonista de um milagre. Quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, o termo grego equivalente ao hebraico vai a nus é usado lá no capítulo 6 da carta de Paulo a Timóteo, quando ele diz: olha, Timóteo, os homens correm atrás de dinheiro e são gananciosos e a raiz de todos os males está ali. Aí Paulo diz: tu, porém, foge dessas coisas. É o mesmo verbo equivalente grego. Aqui é para dizer para você que todos nós ansiamos por milagres. Quem não quer ver Deus agindo de maneira miraculosa, invertendo o curso da natureza, trazendo uma cura sobrenatural, rápida, instantânea, para talvez um parente querido que esteja acometido do Covid-19 ou alguma outra doença?
Quem não quer ver as taxas ali do hemograma melhorando entre um exame e outro e poder celebrar dizendo Deus operou, Deus reverteu na situação econômica em que o nosso mundo está, pessoas falindo, gente desempregada. Quem não deseja ansiosamente ver este milagre que é tão somente Deus desafiando a ordem natural das coisas? Como quem diz, a economia vai de mal a pior e o mundo vai funcionar neste novo normal com menos dinheiro, mas Deus é poderoso para não permitir que o justo mendigue o pão e para não permitir que me falte absolutamente nada. Isso é um milagre. A gente anseia por isso, a gente clama por isso. Só que da mesma forma que Deus realiza milagres, Ele também coloca do seu Espírito em nós, para que nós sejamos, assim como José foi, estes que desafiam as leis da nossa própria carnalidade. Em obediência, Deus desafia as leis do cosmos por amor aos seus próprios propósitos, que hão de se cumprir na história. O homem justo que serve e busca a Deus desafia as leis da sua própria carnalidade, por amor ao Deus que o salvou e que o chamou para viver uma vida plena e abundante. Nós somos chamados e desafiados para sermos também protagonistas desse milagre, que parece pouca coisa, mas não é não. O apóstolo Paulo diz lá na carta de Romanos, aos Romanos, no capítulo 7, que é uma luta tremenda entre o bem que eu quero e o mal que eu não quero. E se a gente for levar essa briga no braço, a gente acaba fazendo o mal que não quer. O grande apóstolo Paulo disse isso. Portanto, resistir a isso e dizer, Senhor, me enche do Senhor todos os dias e que em teu nome eu possa desafiar as leis da minha própria carnalidade. Fazer isso é dizer, Senhor, eu quero ser esse milagre no meu mundo, diante das pessoas com quem eu convivo, ser esse instrumento de bênção para a glória de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu quero caminhar para a minha conclusão aqui, e lembrando, nós lemos o Salmo 114. É um salmo em que se canta os milagres de Deus e talvez o grande milagre da libertação do povo no Egito, e isso era cantado e recantado para fortalecer a identidade e a memória do povo de que Deus é um Deus de milagres, de grandes livramentos e grandes intervenções. Aí aparece Jesus na história, num tempo em que o Novo Testamento chama de a plenitude dos tempos. Jesus vem, chega até nós e eu me recordo do Evangelho de Mateus, quando ele está discutindo com os fariseus e ali ele traz uma lição muito importante no capítulo 12, quando Jesus vai expulsar um demônio que fazia aquela pessoa cativa e era muda e era surda e era toda desajeitada, era cativa de forças opressoras. Jesus vai expulsar aquele demônio. E os fariseus chegam dizendo, é em nome de Belzebu que ele o faz. Jesus traz uma grande lição e depois de dizer que não é em nome de Belzebu, ele chega para aqueles líderes e diz assim, vocês são inteligentes o suficiente para julgar em nome de quem eu estou expulsando aqui. Se fosse em nome de Belzebu, o reino dele estaria dividido em si mesmo. Mas se eu faço isso em nome de Deus, Jesus conclui, Mateus 12, ele fecha a questão no verso 28 dizendo, se o que eu estou fazendo, se esse ato de cura e de libertação é em nome de Deus, então o reino de Deus chegou entre vocês. E sabe o que isso significa? É que Jesus ia pela Galileia curando e ensinando, e quando ele curava um paralítico e quando ele restaurava a vista aos cegos, ele estava anunciando que este reino, onde não haverá mais nem cegueira nem paralisia, havia chegado. E este reino, queridos, está entre nós agora. E adivinha só quem foi que Deus encheu do seu Espírito para ser este que vai continuar sinalizando o reino de Deus? Quem é? Eu e você. A igreja de Jesus é este corpo cheio do Espírito de Deus
para continuar sendo instrumentos de milagres do Altíssimo neste mundo aqui agora. É bem verdade que assim como José e da mesma forma que Paulo recomendou a Timóteo, às vezes operar um milagre é fugir da tentação, é ir contra a nossa natureza carnal e assim o fazemos em obediência aos propósitos de Deus. Agora, viver uma vida de contínua e insistente obediência à vontade soberana do Senhor é uma vida de milagres, é uma vida onde Deus há de nos surpreender pela forma como Ele vai nos usar para sermos nós instrumentos de cura e de bênção na vida de um mundo enfermo e tão necessitado da bênção do Senhor. Fica o desafio e a pergunta: você quer ser esse instrumento de Deus? Você se dispõe a ser protagonista de milagres? Porque às vezes o que a gente quer muito e pede insistentemente é para que sejamos alvos do milagre. Mas um Deus que nos ama e que quer cumprir propósitos dele na nossa vida não vai medir esforços para realizar milagres na minha e na sua vida. Agora, é no tempo dele e do jeito dele. A gente diz: Senhor, eu preciso desse milagre. Agora é o Senhor quem sabe o que e quando. Porém, para que nós sejamos instrumentos deste milagre, não apenas receptores, mas agentes, aí a gente precisa ter um papo sério com o Senhor em oração e dizer: Deus, eu quero rejeitar esta minha carnalidade que me inclina de maneira insistente e permanente a tentar satisfazer apenas desejos do meu próprio ego, dos meus próprios desejos. Quero rejeitar essa minha insistência em ficar olhando só para mim mesmo e buscando aquilo que me é desejo particular ou, quando muito, dos meus ao redor. Isso é uma vida pequena. A vida centrada em si mesmo, ela é uma vida parcial, ela deixa de experimentar a plenitude. E quando a gente tem a coragem de resistir a isso, de fugir, vai-nos, fugir desta carnalidade, muito fruto dessa cultura idólatra e centrada no ego que nós vivemos, quando a gente resiste a isso, aí Deus diz: agora você está pronto para ser instrumento meu, para ver a natureza sendo desafiada, as leis da natureza sendo invertidas para que os meus propósitos se cumpram, e eu quero usar você. Eu não estou falando isso para pastores, para ministros, para líderes. Estou falando isso para o corpo de Cristo, em quem habita o Espírito daquele que é o Criador dos céus e da terra. Quando vivemos uma vida de obediência e de desejo em sermos aqueles que vai-nos fugir desta nossa inclinação para a carnalidade, Deus olha e diz: agora nós juntos vamos realizar milagres neste mundo. Alguns sobrenaturais, outros muito naturais, mas ambos tão abençoados como se fossem a mesma coisa. Porque Deus age assim, é do jeito dele, do modo dele e no tempo dele. O Salmo 114 olha para trás e propõe esta música de rememorar os grandes milagres de Deus. O Talmud tem uma passagem interessantíssima, um livro dos judeus bastante estudado, com muitas considerações sobre a Torá. Diz, de maneira muito simbólica, entenda, que quando o Mar Vermelho foge, ele assim o faz, porque Moisés, não sei se você se recorda, estava carregando os ossos de José. Havia uma promessa feita a José lá atrás, de que quando o povo saísse do Egito, os ossos dele deveriam ser levados. E diz que os ossos de José estavam com Moisés e sua caravana diante do Mar Vermelho. O Talmud explora esta imagem simbólica de uma forma muito bonita. O milagre aconteceu, as águas fugiram, porque diante delas estava aquele, ou pelo menos os ossos daquele, que foi humano o suficiente, porém obediente e fiel a Deus o suficiente para fugir da sua própria carnalidade por amor e obediência ao Deus em quem ele cria
e a quem ele servia. O mar se abriu. O meu desejo e a minha oração é que, no nome de Jesus e pelo poder do Espírito dele, o mar se abra na sua frente. Milagres aconteçam, que Deus te surpreenda, mas que você coloque o seu coração nessa disposição firme e sincera diante do Senhor. Deus, assim como Paulo orou e admitiu um dia, o mal que não quero, este eu acabo realizando, mas Deus, me fortalece, Senhor, me ajuda a estar consciente, levanta a bandeira vermelha quando eu estiver escorregando pelas vias lamacentas da minha carnalidade, porque o meu desejo é te agradar e é viver em obediência a ti. E quando isso acontece, Deus abre o mar na nossa frente, coisas novas tomam lugar e você também se torna instrumento de milagre para fazer do mundo ao seu redor um lugar curado e melhor. Que o Senhor te use poderosamente, que o Senhor te cure para que você seja instrumento de cura, hoje e sempre. Amém. Eu queria orar com você agora, queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. A gente está vendo essa mensagem por vídeo, então eu estou ciente que tem muitos elementos de distração ao redor. Nessa hora, feche os olhos, vamos orar juntos e nos concentrar na presença do Senhor. Deus querido e amado, nosso coração se alegra diante dessa palavra, diante dessa lembrança de que Tu és um Deus de milagres, assim como o Senhor operou lá diante do faraó, o Senhor abriu o mar e abriu tantas outras portas para que os Teus propósitos acontecessem. E nós estamos hoje aqui, ó Deus, como este novo Israel de Deus, só que agora como habitação do Teu Espírito e movendo pelo mundo em nome de Jesus, representando os interesses de Jesus e do Teu reino, o Teu reino que já chegou entre nós, um reino onde coisas extraordinárias acontecem porque o Senhor continua agindo. Por isso eu oro, meu Deus, pelos meus irmãos e irmãs que estão comigo nessa mensagem hoje, pelos que ainda vão assistir em tempo oportuno, que o Senhor trabalhe em nossos corações, faça milagres, meu Deus, na vida de quem está precisando, mas acima de tudo, Deus, usa-nos como instrumentos de milagre na vida de tantos outros que também estão precisando. Que assim seja, que o Senhor continue abençoando esse povo querido da Igreja Batista Central, e fazendo com que juntos sejamos corpo de Cristo nessa cidade e pelo poder do nome de Jesus e do Espírito de Jesus Cristo possamos melhorar e anunciar o Teu Evangelho e melhorar esta cidade para a glória de Jesus. Oramos juntos e dizemos amém e amém. Que Deus te abençoe, um forte abraço e quem sabe até a nossa próxima oportunidade. Obrigado pelo convite aí, liderança da IBC, honra poder compartilhar deste púlpito, por que não dizer assim? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.
escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu confio em ti, confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim, és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim, és tudo para mim. Não há outro Jesus. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Oh, Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti.